Desde 89 eu trabalho com mulheres, mulheres rurais, e há 11 anos trabalho com mulheres indígenas, todas essas aldeias daqui do estado. Então, isso é frequente, essas questões que eu vou trazer para vocês. Então, eu queria centrar nessas duas, já que o tempo é pouco, que são situações que facilitam e favorecem o crime de feminicídio. E, às vezes, a gente não considera quando a gente vai tratar da prevenção a esse crime. Nós temos uma lei maravilhosa, acho que é uma das melhores do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas, no meu entendimento, ela é mais punitiva do que preventiva. Então, a prevenção vai depender, então, da nossa força, da nossa organização e da nossa capacidade de controle disso tudo aí, né? Então, eu escolhi tratar com vocês a violência política de gênero e o relacionamento abusivo. Se a gente pensar nos tempos antigos, né, as mulheres, em culturas e épocas diferentes, elas tiveram que lidar com o mesmo desafio, quando elas ocuparam posições de poder, provar que podiam comandar impérios com a mesma competência ou até com mais competência do que os homens. Está aí o exemplo da Cleópatra, né? O exemplo da Catarina, que foi a imperatriz da Rússia, e da Margaret Thatcher mais recente, que a gente chamava de mão de ferro. Era uma mulher com mão de ferro, né? Nunca deixou de ser mulher por conta disso, né? Então, mas o mundo foi evoluindo, né, em vários âmbitos, né? Mas o que ficou do mesmo jeito? O patriarcado e o machismo. Eles continuam fortes e seguem tentando impedir o direito das mulheres chegarem e permanecerem no poder. Você vai, mas depois você vai ter que nos obedecer. Essa é a lógica, né? Mas não. Então, continua fazendo isso, né? O patriarcado, ele organiza a sociedade, e o machismo vem para consolidar o patriarcado, né? Então, considerando esse histórico, surge a violência política de gênero, né? Que é um conceito que foi formulado para descrever essas atitudes que são físicas, são simbólicas, são digitais, e são capazes de constranger ou limitar a participação das mulheres nos espaços que elas buscam de atuar politicamente, né? Então, é aquela violência, minha gente, marcada pela tentativa de silenciamento, pela opressão e desumanização das mulheres, né? Então, sob essa base que é o patriarcado e o machismo, a violência política tenta calar, humilhar e controlar as mulheres que ousam ocupar espaço de poder. Se vocês quiserem, eu daria 10 exemplos disso, mas não cabe agora, né? Então, a forma mais extrema dessa expressão de violência é o feminicídio, que vem para o quê? Para naturalizar a violência, reforçando a ideia de que a mulher deve ser punida quando rompe papéis impostos pela sociedade. A gente já viu grandes julgamentos que foram marcados pela punição à mulher, seja a morte direta, seja o castigo de, por exemplo, tirar alguma parte do corpo dela para ela passar o resto da vida sofrendo e se sentindo culpada, né? Então, em funções desses papéis, a violência contra a mulher se torna mais aceitável e menos combativa. E o seu agressor, por consequência, menos culpável. A gente também pode ver isso em julgamentos que a gente tem assistido por aí, né? Então, olha que coisa interessante. Isso aí eu ouço desde que eu me entendo por gente. Se o homem chegou a esse ponto, é porque ela merece, é porque a culpa foi dela. Então, essas expressões a gente escuta em várias situações de práticas criminais de homens contra mulheres, né? Práticas criminosas, aliás, né? E aí é por isso que muitas mulheres preferem se afastar da política, devido ao risco, ao medo e à insegurança permanente, além do que é pior ainda, de não incentivarem outras mulheres a entrar na política. As eleições passadas eu presenciei muito isso com as indígenas. Elas não tinham coragem, não, Magnólia, é complicado, porque a gente não tem vez, e etc e tal, né? Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, nós temos 46 mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e nós temos 6 deputadas só. Nós temos 604 deputados federais, e nós só temos 91 mulheres deputadas federais. Você vê a diferença disso aí, não é à toa isso, né? Daí é que aí entra uma coisa boa para a gente, que foi a aprovação da Lei 14.192, em 2021, da violência política de gênero. Então, o que ela vai apresentar para a gente?
uma garantia de que as mulheres, a partir do momento em que o sistema de justiça pune quem pratica qualquer ação, qualquer conduta ou omissão que pretenda nos impedir, trazer obstáculo, restringir os direitos políticos das mulheres, que aí vem pelo assédio, vem pela humilhação, pela perseguição, ou então apenas pelo fato de sermos mulheres, né? E aí ela surge para isso, a lei. Qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. É pouco? É pouco, pouquíssimo, mas já é uma vitória, né? Agora, se a vítima for gestante, se a vítima for idosa, ou se for pessoa com deficiência, a pena pode aumentar, né? Então, ela protege, essa lei, ela protege as mulheres que têm um mandato, certo? Ou são candidatas a mandato eletivo, ou então são ocupantes de cargos públicos, né? Ou então aquelas mulheres que atuam em espaços de representação política, ela é fechadinha, mas mais ou menos, certo? Por exemplo, se uma liderança do movimento sindical, certo? Ou de um movimento social, isso é bom a gente dizer para essas lideranças, se ela estiver realizando uma palestra, certo? Lá numa manifestação do Grito dos Excluídos, né? Ou então fazendo uma fala institucional sem relação com a função pública, não foi minha instituição que me mandou ali, eu fui lá porque eu apoio a luta e eu quero fazer uma fala, né? Então, isso ela não vai se enquadrar nessa lei, né? Nesses casos, elas vão ser enquadradas, o agressor vai ser enquadrado no crime de injúria, de difamação, de assédio ou discriminação de gênero, dependendo da situação, né? Agora, se ela tiver essa mesma liderança, estiver participando de um debate político, por exemplo, o meu partido me pediu que eu fosse representar numa audiência pública, né? Ou então um espaço de atividade ligada ao exercício de direitos políticos, né? Aí, se eu sofrer ataques com o objetivo de me silenciar, de me constranger, ou de me afastar da participação política, então, isso também é considerado violência política de gênero. Não sei se vocês ouviram falar naquele vereador que, em 2023, o vereador de Russas, ele foi condenado com base nessa lei. Então, já existe um precedente, né? Por quê? Que ele ofendeu 3 deputadas estaduais aqui, né? Ele pegou 3 anos e 10 meses. Na primeira julgamento, ele pegou só serviços comunitários, só que se recorreu, e aí, até que, enfim, a justiça confirmou essa pena dele, né? Qual é a importância dessa lei? Para além dessa proteção que ela nos dá, ela teve vários efeitos importantes no campo da política. Primeiro, ela inclui no Código Eleitoral o crime de violência política de gênero. Ela altera a lei das eleições, garantindo o equilíbrio de homens e mulheres nos debates eleitorais, coisa que não acontecia antes. Eu assistia há muitos anos os debates eleitorais, só via homem falando. E eu sabia que tinha mulher candidata, mas era raro aparecer uma mulher. Alterou também a lei dos partidos políticos, exigindo que os estatutos tratem de medidas de prevenção e combate à violência política contra mulheres. Aí tem até um caso que eu presenciei, né, que foi uma militante do partido do campo da esquerda, que sofria violência, e aí nós fomos denunciar, a instância estadual mandou para a instância nacional deu uma advertência a ele. Quer dizer, se essa lei existisse, se o partido tivesse já alterado os estatutos dele, ele ia ser expulso e ainda ia ser condenado, né? Olha que coisa maluca, então. Como é que nós estamos, certo? Mulheres na política, elas não podem ser femininas demais, certo? Porque não se associa feminilidade à liderança. Mas também elas não podem ser masculinas demais, porque masculinidade não é prerrogativa das mulheres, né? Então, esse nó cego exige que as mulheres ocupem um espaço que não existe, que seja uma coisa impossível de ser, porque elas não, para não serem uma coisa errada. Eu vi isso, eu fui advogada de vários sindicatos aqui no estado do Ceará, e eu vi isso na primeira diretora mulher do sindicato de Itauá, uma menina nova, linda, inteligentíssima. Ela se vestia como um machinho, ela falava grosso, ela falava alto, ela era extremamente autoritária quando ela estava no meio dos homens.
A direção, ela era a única mulher, então ela sofria, eu conversava muito com ela sofria, ela disse, Magnólia, eu não posso me comportar de outro jeito, senão ninguém vai acreditar em mim, senão ninguém vai me respeitar. Você vê que loucura é essa, né? Na luta das mulheres com relação a ocupar esse tipo de espaço, né? Aí eu queria agora falar mais para os homens, né? Para os homens pensarem sobre isso, que é sobre o patriarcado. O patriarcado é um sistema social e cultural que organiza a sociedade em torno da hierarquia de gênero e da dominação masculina, certo? Que é aquilo que eu disse, ele organiza a sociedade. E o machismo é o conjunto de comportamentos e atitudes cotidianas que justificam, reforçam e perpetuam o poder do homem sobre a mulher, que é aquela coisa que eu disse, ele vem para controlar ou para consolidar o patriarcado. E a misoginia é a expressão extrema desse sistema, que é o ódio, a manifestação do ódio às mulheres, né? Então, essa divisão de características, ela não é definida pela natureza do homem e da mulher. Não é porque, por exemplo, eu nasci com vagina, que eu não tenho força, que eu não tenho coragem, que eu não posso liderar, que eu não posso ocupar espaço de poder. Quem estabeleceu isso foi o patriarcado. E a gente vem lutando há muitos anos contra isso, né? E é por causa dessas definições de papéis que as mulheres são subestimadas, são objetificadas e são violentadas. Só que não é só isso. O primeiro ato de violência, estou dizendo isso aqui para os homens pensarem, o primeiro ato de violência que o patriarcado exige dos homens não é a violência contra as mulheres. O patriarcado exige de todos os homens que eles pratiquem atos de automutilação psíquica, que matem suas partes emocionais. Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo, que eu vi demais isso na minha infância e adolescência. Eu ia sair de casa, eu com 13, 14 anos, tanto faz, homem e mulher, adolescente ou não. O que é que o meu pai dizia? Dê notícia, minha filha, sua mãe vai ficar preocupada. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? A mãe é o dublê das emoções que o pai não pode expressar. Quem expressa, né? Ele se expressa através da mãe. Ele está preocupado, né? Ele está preocupado, mas ele não tem coragem de dizer isso, né? E é isso que faz com que o pai não assuma que tem sentimentos. E por quê? Porque são sentimentos considerados femininos. Aí ele não assume, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. O homem não chora. Por que o homem não chora? Né? Porque é mulher que chora. E por aí vai, né? Mas o mais doido é essa relação pai-mãe com os filhos, né? Agora, é importante também dizer, que isso é para a gente ficar atenta também, que não só os homens contribuem para a desigualdade de gênero, as políticas públicas governamentais também contribuem. Como é que isso se manifesta na prática? Pela ausência de creches, que é fundamental para uma família, que é a ausência de escolas em tempo integral, com alimentação adequada, que são salários desiguais, é um investimento maior para os homens quando se trata de crédito para a produção, né? Daí, e outras questões mais, né? Mas nas políticas públicas isso se manifesta muito fortemente assim, né? Daí, gente, a importância de organização popular e de controle social, né? Que políticas públicas nós queremos, né? Que, por exemplo, trate a relação entre homens e mulheres com igualdade, né? Porque quando o homem está trabalhando e a mulher também, se você perguntar, e aí, sua mulher está trabalhando também nessa casa, na construção dessa casa? Eu já fiz essa pergunta, aí o cara dizia assim, não, doutora, ela não está trabalhando, ela está só me ajudando. E a mulher fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo naquele momento. O relacionamento abusivo não é uma lei, mas ele precisaria estar definido em algum instrumento legal, né? Porque isso pode acontecer com todo mundo que está namorando, né? Às vezes ele está acontecendo com a garota, mas ela não percebe. Então, o que é isso? É a tentativa do namorado de ter controle sobre a mulher, sobre o seu corpo, suas atividades, suas amizades e sua autoestima. Por que ele é abusivo? Porque ele tenta interferir na privacidade da pessoa e anular a sua individualidade. Então, como não existe uma lei, a gente tem que se virar. E aí a gente tem que ficar atenta para todas essas situações que demonstram que esse relacionamento está sendo abusivo, e aí o final dele
é a violência, a manifestação final dele é a violência, né? Eu produzi uma cartilha para o SPLA que diz assim, dicas para sair fora de um relacionamento abusivo. É essa aqui. Eu fiz essa cartilha com base na minha experiência com namoros quando eu era adolescente e adulta também. Então, aqui está tudo, só não cito o nome das pragas, mas aqui está tudo explicado o que é que eles tentavam fazer comigo e eu não deixava, eu mandava botar para fora, né? Isso aqui, e tem até um testezinho aqui para a menina saber se aquele namoro dela está sendo abusivo ou não. Então, a gente não pode se acostumar com isso, é dizer para as adolescentes, vocês não podem se acostumar com isso, porque isso não é certo, isso é injusto, né? É isso, muito obrigada.